nós muitas vezes nos enganamos com pessoas que têm Deus em seus lábios constantemente. Constantemente eles estão falando de Deus e aparentemente nós vemos eles reverenciando. E nós somos tentados a dizer, essa pessoa é do bem, essa pessoa pode até ser nosso irmão, né? E assim também acontece com os pregadores, que eles falam grandes verdades e nós o apoiamos, às vezes promovendo a figura deles, duplicando o que eles andam falando, e eles estão falando verdades que contém nas Escrituras. E às vezes nós somos deixados a levar por essas capas de piedade que eles pronunciam e nós ficamos às vezes impressionados. Não é assim que acontece conosco? Eu mesmo ficava impressionado quando eu via alguém importante, né? Principalmente pessoas importantes. Olha, ele tem Deus. Por exemplo, a gente viu Jair Bolsonaro, Deus acima de todos, e tantos outros também pronunciando Deus, e nós falamos, isso é do nosso lado, né? Será que eles são do nosso lado? E também eu vejo alguns irmãos, muitos irmãos, não alguns, muitos, se deixando levar por pregadores que, embutido ali naquelas verdades, eles semeiam heresias destruidoras, como está lá no livro de Pedro. E o apóstolo Pedro falou que eles são homens que sorrateiramente, encobertamente, eles lançam as suas doutrinas perniciosas que pode levar o homem à destruição. E nós deveríamos tomar muito cuidado quando não se impressionar com muitas falas que eles andam falando, como eu já disse, né? E essas falas às vezes nos induzem ao engano, e pode trazer sérias consequências para a nossa vida. Ah, mas eu não sabia. Mas a palavra de Deus já nos alerta sobre isso. Por isso que nós devemos ficar muito atento a estas palavras deles, que se você observar lá no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala que eles se transfigurem ministros da verdade. Eles falam muitas verdades. Quando eu era adolescente, quando eu trabalhava na roça, a gente fazia aquelas arapucas e colocava comida de verdade lá para os pássaros. Comida de verdade. E quando eles ficavam saboreando aquela comida, de repente caía a arapuca em cima deles, o laço, né? E assim é também no mundo espiritual. O diabo coloca comida de verdade para poder laçar as pessoas. Aí ele ganha credibilidade, né? No livro de Marcos, capítulo 7, versículo 7, Jesus mesmo falou sobre isso. Diz assim, em vão me adoram. Quer dizer, eles prestam uma adoração. E aparentemente aquela adoração é verdadeira, porque eles estão pronunciando, fazendo gestos de submissão, né? As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas, e assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. Quer dizer, tudo humano. E acrescentou-lhes, sabeis sempre, né, que encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecer a vossa própria tradição. E, meus amigos, meus irmãos, nós devemos entender que essas palavras não devem nos impressionar. O que deve nos impressionar é quando eles verdadeiramente estão praticando aquelas palavras que eles mesmos falam, né? Mas quando você vem e começa a jogar luz na vida deles, falar, vamos obedecer, vamos seguir isso que você está falando, ou outros textos da palavra, eles caem fora. Eles não aceitam isso, né? E Jesus falou, eles me honram com os lábios, mas o seu coração está muito longe. Quer dizer,
Os lábios dele falam uma coisa, mas os pensamentos do coração estão muito distante de Deus, né? Muito distante. As ações deles estão muito distantes, embora ele tenha aqueles dias especiais, aqueles rituais, às vezes até diário, mas os pensamentos deles, a intenção do coração deles estão muito distantes de Deus. Então nós não devemos nos impressionar com pregadores. Eu já falei nome de pregadores aqui. O pregador fala uma verdade, aí você dissemina aquele homem, passa para frente a mensagem dele. Se o diabo se apresentasse falando uma verdade, será que você compartilharia? Lógico que o diabo não vai aparecer de rabo e chifre, né? Mas se ele aparecesse numa boa presença, muito bem apresentável e falasse grandes verdades, será que você também não compartilharia sem saber que era o diabo, né? Por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Espero que você tenha entendido esta mensagem.